Que as bênçãos de Deus, nessa noite, possa continuar recaindo sobre cada pessoa que está ouvindo a programação. Que estão assistindo a palavra de Deus, que está tendo a oportunidade em casa de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor, nesta noite, possa continuar abençoando, dando a paz, sabedoria e comunhão com o nosso grande Deus. Isso que importa, estar com Deus, porque Ele está conosco. A meditação nessa semana falou que Enoque andou com Deus e nós precisamos, cada instante, cada momento, andar com Deus. Neste momento, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu trouxe, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Santo Espírito, uma mensagem que fala sobre 4 passos importantes para focarmos na vida espiritual, na salvação, nos mantermos com o Senhor Jesus. 4 passos importantes para nos mantermos o foco na salvação, ou seja, na vida eterna. E o primeiro passo que nós vamos falar nessa noite, através do poder do Espírito de Deus, é a fé. Esse é um passo importante. E para isso, vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, onde nós estamos aí, onde você está assistindo, está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus na sua casa, chamando a sua família para participar também desse banquete. O banquete de Deus, que é a abertura, a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Nosso grande Deus, Pai eterno, a Tua palavra está aberta. E quando a Tua palavra está aberta, há transformação, há mudança, há esperança, há mudança de rumo para a vida eterna. A Tua palavra nos ensina a encontrar o caminho correto para encontrar com o Senhor Jesus. Então, nessa noite, que o Santo Espírito, o Teu Espírito, possa estar falando conosco. Quanto a mim que estou aqui na frente para falar da Tua palavra, como instrumento nas Tuas mãos, quanto todos os nossos irmãos que estão assistindo em qualquer lugar, que o Senhor esteja com cada um, que todos estejam em espírito de oração, para ouvir a Tua palavra e se alimentar da mesma. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, verso 1, fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não se vê. Hebreus 11, verso 1. Você, onde estiver, pode estar acompanhando aí com a palavra do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Este é o primeiro passo que eu trouxe pelo poder de Deus para pararmos, pensarmos, analisarmos, avaliarmos um pouco como está a nossa fé nesses momentos que nós estamos vivendo. Ainda em Hebreus 11, vamos abrir aqui a palavra, vocês também podem estar abrindo aí a palavra e acompanhando comigo a palavra de Deus, 11, verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
O verso 11 diz: pela fé, também a mesma Sara, que é a esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhes tinha prometido. Verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o unigênito. Ainda no verso 11 de Hebreu, no capítulo 11, versinho 7, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, quer dizer, obedeceu, aceitou, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então vimos aí que pela fé, Abraão recebeu o chamado de Deus e aceitou. Pela fé, Sara também, apesar de quando o anjo falou, ela sorriu, riu, porque como é que ela já, em idade avançada, ia ser mãe? Mas sabemos que para Deus não há nada impossível. Pela fé também, Isaque levou seu filho para o sacrifício. Pela fé, o seu único filho. E pela fé, Noé aceitou o convite de Deus. E eu, e você, pela nossa fé, o que é que nós, ora, estamos fazendo? A sua fé, a minha fé, o que é que nós estamos desenvolvendo neste momento? Que hora nós estamos passando neste mundo? Em Romanos 10, 17, vamos para fazer essa leitura, em Romanos 10, 17, vamos ver o que diz em Romanos 10, 17. De sorte, já encontraram? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você um dia aceitou o Senhor Jesus? Um dia você caminhou em direção a Jesus? Você focalizou a Jesus porque você um dia ouviu a palavra. Porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos falar para as pessoas de Jesus Cristo. Ler a palavra para as pessoas, a palavra que salva, a palavra que transforma. Em Hebreus 11:6, voltamos agora à leitura de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Abra aí a palavra, porque nós precisamos estar estudando a palavra, o que está escrito. O que está escrito, a palavra de Deus. 11:6 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. O versinho 6. Ora, eu estava lendo o 5, mas é o versinho 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele tem um galardão para mim e para você, que é a salvação. Que esse é o meu objetivo. E tenho certeza que também é o seu objetivo. A sua salvação. O reino eterno. É por isso
que o Senhor nos chamou para a vida eterna. E nós, pela graça de Deus, estamos aqui, firme e forte, confiando no Senhor Jesus, esperando o dia e a hora da sua volta para encontrar com Ele através da fé. O segundo passo que a gente precisa desenvolver para manter o foco na salvação, para manter o foco na vida eterna. O segundo passo é fidelidade. E para isso, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Vamos ler vários versos, rapidinho por causa do tempo, mas abra no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos aí, encontraram? Daniel, capítulo 3. Nós vamos relembrar para aqueles que já conhecem essa história, mas para aqueles amigos que estão assistindo também essa palavra de Deus, que não conhecem muito, mas vocês poderão acompanhar nos versículos 1, nós vamos fazer a leitura, capítulo 3, Daniel, capítulo 3, verso 1. Vamos ler alguns versos, porque o tempo não dá para ler toda a história, todo o relato. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 5. Estou pulando alguns versinhos por causa do tempo. Quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve, nem a estátua de ouro que levantaste adora. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da guitarra,
da gaita, de fole, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não é necessário te responder sobre este negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, pulamos alguns versos. Não dá tempo de ler todo o relato do capítulo 3, mas os nossos irmãos amados, queridos, já conhecem bastante essa história. Poderão continuar lendo os demais versos, o final dessa história. Os nossos amigos que estão também nos assistindo, pode fazer a leitura do capítulo 3 para entender toda a mensagem, todo o foco da história, para ver o desfecho que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que, pela graça de Deus, eu gostaria de trazer nesses versos que nós acabamos de fazer a leitura? É que a fidelidade, que foi o segundo passo que o Senhor Jesus me deu para falar com vocês. A fidelidade. Nós vimos aí, como conhecemos também a história de Daniel. Nós vimos que Sadraque e Mesaque, naquela grande festa, naquele grande dia, onde seria a inauguração da estátua. Uma festa, imagine, tantos convidados importantes naquela festa. Prefeito, governadores, todas as pessoas da província, tantos convidados estavam ali na festa do rei. E quase todos nós conhecemos como seria ou como foi aquela festa, ou uma festa de um rei. Os convidados, as pessoas, tudo ali bem organizado, tudo bem arrumado, todos preocupados para acontecer a festa, a inauguração da estátua que o rei preparou. E na hora que começou a tocar, imagine, a tocar todos os tipos de instrumento naquele momento. E a ordem era que adorasse, que se prostrasse, ajoelhasse diante da estátua. E aquela multidão, imagine, aquela multidão, tantos convidados, tantas pessoas, o rei ali, todo arrumado, todo preparado. E naquela multidão, todos ali, e quando tocou, todos os tipos de instrumento, as pessoas adoraram. Nós vimos isso no verso 7. Se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua. Todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E Sadraque, Mesaque, Abidnego, diante daquela multidão, todos adorando, ajoelhado, e Sadraque, Mesaque, Abidnego em pé. Dá para imaginar essa cena? Dá para pensar?
uma cena como essa, imagine aí. Imagine os três em pé, diante daquela multidão. E aí apareceram aqueles que ficam de olho na vida dos outros, para querer o mal. E chegou para o rei, que nós lemos no verso 12, a uns homens judeus. Rei, que não obedeceu o teu mandato, não obedeceu a tua ordem, não adorou a estátua que você ergueu. Tem 3 homens, aqueles que você deu cargo, aquele que você constituiu na sua província. Aqueles 3, Sadraque, aqueles judeus. E o rei mandou chamar, como nós fizemos a leitura nos versos. E o rei mandou chamar, e eles vieram. E o rei disse assim, é verdade que vocês... O rei estava tão empolgado em toda a festa, porque o rei queria adoração para ele, e estava tão empolgado que ele não viu, mas teve alguém que viu e veio para contar para o rei. E o rei disse, é verdade o que eles me contaram? Que vocês não adoraram? Não adoraram? Vou dar uma segunda chance para vocês. Vou dar uma segunda chance. Vai tocar. E vocês agora vão pensar realmente o que vocês irão fazer. Porque a fornalha será esquentada 7 vezes mais. Eu vou dar a segunda chance. E aí, o relato conta que mais uma vez, eles não se ajoelharam. Eles não se ajoelharam. E eles disseram para o rei, no diálogo com o rei, eles disseram, quanto a isso, rei, nós não temos aqui de responder. Quem é o Deus? Ele disse para o rei, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O verso 17. O versinho 17. Imagine, queridos. Imagine eu e você, com essa coragem, com essa dinâmica, com essa fidelidade, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Algumas revistas, como a revista aí super interessante, usa esses relatos da palavra de Deus como uma história, uma caruchinha, alguma coisa que não existiu, um conto de fada, mas isso aqui é fé. Para eles, para mim, para você, que está tendo a oportunidade de ler, de ter a palavra de Deus e entender que nosso Deus é fiel. Então, o segundo passo para manter o foco na salvação, na vida eterna, é fidelidade a Deus. E para isso a gente precisa ter fé. E fé é um atributo de Deus. Deus imputa a fé em mim e em você. Para que eu e você possamos ter fidelidade. Como teve Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram os 3 diante daquela multidão. Ficaram em pé. Não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Nós possamos pensarmos um pouquinho na nossa vida, na nossa fidelidade a Deus, no nosso compromisso com Deus, na nossa responsabilidade com Deus, porque Deus é fiel a mim e a você. O terceiro passo é a missão. Vamos abrir a palavra no 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 4, os versinhos 7 e 8.
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Esta aqui é uma missão. Terceiro passo da minha mensagem que o Senhor me concedeu para falarmos nesta noite, para mim, principalmente, e para cada um que estão me ouvindo nessa noite, a missão. Nós não estamos aqui sem missão. Paulo teve a missão dele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo está aguardando a volta do Senhor. Não está mais no nosso tempo, na nossa era. Quem está aí? Quem está hoje sou eu e você. E nós precisamos dizer como Paulo, combati o bom combate, mas ainda estamos no combate. Precisamos seguir esse trabalho de falar para o Senhor. A lição dessa semana, desse trimestre, está falando sobre testemunhar, sobre dons. E todos nós temos uma missão para desenvolver, que é o terceiro passo que eu estou falando com vocês. E qual é o seu dom? Qual é você está usando a sua missão que o Senhor te deu, os teus dons? Se você canta, se você louva, se você tem esse dom, ligue. Nesses momentos, tem tantas pessoas tristes em casa, querendo ouvir um louvor. Ligue para essas pessoas e cante para elas. Use o seu zap, cante para as pessoas, manda um louvor para essas pessoas, através do áudio ali, cantando, para essas pessoas que estão precisando acrescentar a sua fé, que estão depressivas, que estão ansiosos nesses momentos, ou precisando ouvir a tua voz, o teu louvor. Use o teu dom para o Senhor. É a missão que o Senhor te dá. Você tem o dom de ajudar as pessoas, use o seu dom. Você tem o dom de distribuir livro, folheto, mas Nancy, neste momento eu não posso sair para distribuir livros, folheto. Peça ao Senhor como você vai fazer. O Senhor vai te orientar, com certeza. Ele vai te orientar a você a desenvolver os seus dons. Você gosta de orar? É o seu dom? Você gosta de orar? Ligue para as pessoas para orar com elas. Use o seu telefone, seu celular. Use o seu tempo. Ligue para as pessoas que estão necessitando de oração. Tem irmãos que não podem vir à igreja, depois que a igreja agora já está funcionando, ele precisa ouvir uma oração. E você pode ligar para ele e orar com ele. Peça ao Senhor força, sabedoria. Que tempo nós temos para fazer isso? Ligue para as pessoas. Isso é muito bom, orar. Então, queridos, amados, que está assistindo a palavra de Deus nessa noite, eu espero que o Senhor Jesus Cristo, com o poder dele e o poder do Santo Espírito, te mova nessa noite, para que você desenvolva a tua missão. Porque não há mais tempo a perder. Não há. Não há mais tempo a perder. Você está vendo. Você sabe que não há mais tempo a perder. Nós precisamos desenvolver a missão que o Senhor nos confiou. Todos nós temos dons. Todos nós sabemos fazer alguma coisa para Deus. Precisamos colocar em prática. O quarto passo é a oração. Vamos ver o que está escrito no livro de Marcos 1:35. Marcos 1:35. Veja, eu fico impressionada com esse versículo, esses dois versículos que eu vou ler para vocês, e você também vai acompanhar aí na sua palavra, na Bíblia Sagrada, o livro dos livros, o livro que transforma, o livro que ajuda a entender o caminho da salvação. Marcos 1:35.
Diz assim. Está com sua Bíblia aberta aí? Já abriu? Já abriu? Então, antes de fazermos a leitura de Marcos 1,35, vamos fazer a leitura do parágrafo que tem no livro Caminho a Cristo, página 93. Caminho a Cristo, página 93. Diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo, não que é necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Que lindo, né? A oração é abrir do coração a Deus. Então, todos nós, qualquer um de nós, você amigo que está nos assistindo, qualquer um de nós, podemos abrir o coração a Deus. A oração é o abrir do coração a Deus. Abra o seu coração a Deus. Converse com Ele. Conte tudo para Ele. Passa tempo com Ele. Você vai sentir bem. Bem. Você vai sentir muito bem quando você está conversando com o Senhor através da oração. Então, o que diz? Marcos 1,35. Podemos ler junto? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem que fazia isso? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, homem, mas também Deus, muito poder. Mas ele dependia também de falar com o Pai. Ele buscava em todas as situações, ele buscava o Pai, ele orava. E aí nós vimos aqui que ele saía bem no escuro e foi a um lugar deserto ali e orava. Se você não pode ir a um lugar deserto, se você não está morando num sítio, se você não está numa fazenda, se você não está morando num lugar que você pode ir no deserto, mas você pode ir no deserto do seu quarto. Feche a sua porta. Fica ali conversando com Deus. Conte para Deus sobre a sua necessidade, sobre suas ansiedades. Conte para Ele. Ele vai te ouvir e além de te ouvir, Ele vai te ajudar. Porque Jesus, o maior exemplo de homem de oração. Veja o que está escrito em Lucas 22, aí na frente, um pouquinho na frente. Lucas, depois de Marcos, o próximo livro, Lucas 22. Veja outro verso, super interessante, 22, 41. Olha o que diz. Encontraram? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, que era a medida de distância naquele tempo, e pondo-se de joelho, orava. Imagine, queridos, Jesus, colocava-se de joelho e orava. Dá para pensar um pouquinho? Jesus colocava-se de joelho e orava. Nós, eu e você, nós nos ajoelhamos hoje. Nós oramos hoje. Mais oração, mais poder. Lembrando aqui da nossa irmã Efigênia, que ela cantava assim: o telefone do céu é a oração. Se não atender 1, 2, 3 vezes, toque outra vez. Linda música que a irmã cantava aqui. Ela gostava de cantar. E sempre, às vezes, ela cantava na quarta-feira. O telefone do céu é a oração. Então, use o telefone para falar com Deus. Exemplo de oração, Jesus. Exemplo de oração. Aí, voltamos aí, Lucas 6, 12. Lucas 6, 12, diz assim. Voltando um pouquinho. Encontraram?
Eu tenho que ser rapidinho aqui por causa do tempo, né? Mas depois vocês podem anotar e podem fazer a leitura aí. E comer esses versículos, mastigar e viver e praticar, para a gente ser mais vitoriosos do que somos ainda. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Querido, uau! Queridos, amigos, irmãos, querido que nos assistes, irmãos, amados, Jesus passou a noite em oração. Jesus passou a noite em oração. Ele tinha necessidade de oração. Imagine eu e você, nesse mundo tão cruel, que hora nós vivemos, que estamos inseridos nesse planeta tão cruel, tão violento, tão desumano, onde o desamor ocorre todos os momentos, a violência, a falta de respeito, o crime. Imagine quanto eu e você não precisamos orar se Jesus, o Filho de Deus, orava, passava a noite em oração. Nós precisamos, irmãos, dobrar as nossas orações. Eu não sei quanto você precisa orar, porque eu sei quanto eu preciso orar, quanto eu necessito. Eu falo para Deus. Falo para Deus que eu sou inteiramente dependente dEle, milhões, trilhões por cento. Nós precisamos orar. Jesus, quando foi multiplicar os pães, ele orou. Os discípulos pediram que ensinasse a orar, ele ensinou os discípulos a orar. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou. E Jesus orava todo instante. Irmãos, encerrando a nossa palavrinha dessa noite, nossos 4 passos. Primeiro, a fé. Vocês podem se aprofundar muito, muito mais, porque fé, na palavra de Deus, principalmente em Romano, você encontra vários conceitos de fé, exemplos de fé. O segundo passo, fidelidade. O terceiro passo, a missão. E o quarto passo, que poderia estar no primeiro, a oração. Então, pelo poder de Deus, eu quero dirigir nessa noite alguns versos de bênçãos para você, para a sua família, para que você possa vencer as suas dificuldades, as suas batalhas, as suas ansiedades, os seus pensamentos negativos. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite e que possa ter tido sentido você abrir aí a sua rede social para ouvir a palavra de Deus. Querido amigo, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue, porque o Senhor Jesus está voltando. Mas rapidinho, vamos voltar em Hebreu. Foi um livro que nós começamos, Hebreus 10:37. Diz o seguinte, 10:37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição. Amém? Nós, eu e você, a minha família, a sua família, a família de Deus, não recua, não se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma, da vida, da pessoa, da salvação que vamos ter em Cristo Jesus. Apocalipse 14:7. Apocalipse 14:7 diz: dizemos com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Brevemente nós estamos dizendo estas palavras: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Versinho 13, no mesmo capítulo 14. Versinho 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras siga. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Querido, amado, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e abre a porta do teu coração. Queridos amigos que estão assistindo com seus familiares, abre a porta do teu coração. Se ainda você não abriu, abra. O convite de Jesus é um convite dele. Abre a porta. Abre a porta. Abra a porta do teu coração. Que Jesus quer entrar e fazer morada na sua vida. Quer fazer mudança na sua vida. Quer fazer transformação na sua vida. Ele quer te dar a salvação. Ele quer te dar a salvação. Jesus diz: esquecido, vem e sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Esquecido, venho. Está em Apocalipse 3:11. Esquecido, venho. Apocalipse 3:11. Esquecido, venho. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Verso 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz a você. Tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz a você cada dia. Esquecido, venho. E o Senhor está voltando. E eu tenho certeza que você não tem dúvida. Não sabemos o dia. Não sabemos a hora. Mas você não tem dúvida que esse cedo venho está se cumprindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês que estão assistindo. Ou que poderão passar essa mensagem para outras pessoas. Mas não esqueça de ter fé. Dobrar a fé. Buscar fé. Pedir a Deus que dobre a fé. Que multiplique a fé. Que lhe encha de fé. De ter fidelidade, de desenvolver a missão que o Senhor te deu. E você sabe qual é a sua missão. E de orar. E se preparar para o retorno daquele que cedo vem. E com ele está a coroa para coroar você. Coroar sua mãe, seu pai, seu filho, seu vizinho. Jesus vem. Jesus vem. Aleluia. Glória ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar então. Nosso Deus Pai, nosso eterno Salvador, onipotente, onisciente e onipresente. Tu és santo. Tu és bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é toda a graça para cada um de nós. Nós, os teus filhos, que ora estamos distantes, mas que nós possamos estar juntos em fé, em esperança, nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus. Os teus filhos estão em casa. Que as tuas bênçãos
continue derramando sobre cada um deles aonde estiver neste momento, acrescentando a fé, a esperança, a confiança, a comunhão, a santidade, para encontrar com Deus Santo, com Jesus Santo que vem nos buscar, que deixou aqui toda espécie de exemplos para seguirmos na oração, mostrou que a necessidade que temos de orar. Querido Deus, querido Pai, neste momento rogamos uma bênção especial por todas as pessoas que estão doentes. O Senhor conhece as suas necessidades, o seu sofrimento, que o Senhor leve uma bênção de cura, de esperança, de consolo para essas pessoas com teu poder, com a tua graça. Nós agradecemos a tua bondade, agradecemos a esperança que o Senhor coloca em nós, a fé que o Senhor imputa em nós, e acrescente a nossa fé, porque nós temos pouca fé, como o Senhor diz aos teus discípulos, homem de pouca fé, mas acrescente nossa fé pelas tuas misericórdias e pelo teu amor. Nos dê a tua paz. Abençoe a cada pessoa nessa noite que ouviu a tua palavra. Dê um sono velado pelo Senhor. Um sono em paz, tranquilo, de fé, de esperança no Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.